Sabe como é que um simples número, daqueles anotados num caderno de campo, vira uma decisão que pode mudar o futuro de uma empresa inteira? Hoje, a gente vai desvendar exatamente essa jornada, seguindo o rastro de um único dado, desde o seu nascimento até a hora em que ele ganha o poder de contar uma história. Pois é, essa é a grande questão. E não é só sobre matemática, viu? É sobre transformação. Como é que algo tão pequeno, tão isolado, ganha contexto, ganha significado e, no fim das contas, ganha voz para influenciar projetos enormes? Vamos descobrir juntos. A nossa jornada vai ter 4 paradas bem claras. Primeiro, a coleta, que é o nascimento do dado. Depois, a organização, que bota a ordem no caos. Em seguida, a apresentação, que é quando os números começam a falar. E por último, a conclusão, onde a história toda se revela. Bom, tudo começa no mundo real, né? Vamos imaginar a cena. Estamos lá numa floresta, com uma fita métrica na mão, e medimos o diâmetro de uma árvore. Pronto. Nesse exato momento, um dado bruto acabou de nascer. É o ponto zero de qualquer análise. E tá aí o nosso protagonista, 21,5 centímetros. Pense nesse número como uma semente. Sozinho ele é só isso, um número, um fato isolado. Ele tem um potencial enorme, claro, mas por enquanto ele não diz nada sobre a floresta. Ele ainda precisa ser plantado no contexto certo para crescer. E vale lembrar que esse número pode ser quantitativo, como essa nossa medida de diâmetro que mede uma quantidade, mas os dados também podem ser qualitativos, descrevendo uma característica, tipo a espécie da árvore, ou se ela parece saudável ou não. Agora a coisa começa a ficar interessante. Porque, olha, um número é fácil de lidar, mas e 1000 números? As anotações de campo podem virar um caos de papéis, números soltos, uma bagunça. O próximo passo é justamente esse, transformar todo esse caos em ordem. E a transformação é drástica. A gente sai daquele emaranhado de anotações que para um computador é praticamente inútil para uma tabela primária. É uma estrutura limpa, lógica e o mais importante de tudo, é uma linguagem que as ferramentas de análise conseguem entender. E essa estrutura não é feita de qualquer jeito, não. Ela segue uns princípios que são fundamentais. Cada coluna para uma variável, cada linha para uma observação. Unidades sempre claras. É essa padronização que permite que qualquer software estatístico consiga ler e processar os dados direitinho. Com os dados finalmente em ordem, agora sim começa a parte divertida. Agora a gente pode começar a fazer perguntas para eles. É o momento de dar voz aos números, de transformar aquelas linhas e colunas em imagens que falam por si só. E a primeira ferramenta para isso é o histograma. Dá para pensar nele como uma primeira impressão, sabe? Um retrato rápido que revela a personalidade de todo o nosso conjunto de dados. Ele responde àquela pergunta fundamental. Afinal, como os diâmetros das nossas árvores se distribuem? Ao agrupar os dados em faixas e mostrar quantos valores caem em cada uma, ele revela na hora o padrão geral da nossa floresta. Com uma única olhada, a gente já consegue ver o padrão, se a maioria das árvores é mais fina, se é mais grossa ou se tem uma distribuição mais equilibrada. É uma ferramenta visual muito poderosa para o entendimento rápido. Mas e se a gente quiser saber se duas coisas estão conectadas? Aí, para isso, usamos um gráfico de dispersão, que ajuda a investigar as relações entre diferentes variáveis. Ele nos ajuda a responder perguntas como essa. Será que as árvores mais altas são também as mais grossas? Cada pontinho no gráfico é uma árvore, e isso nos permite ver se existe um padrão na relação entre a altura e o diâmetro dela. O poder do gráfico de dispersão está em revelar tendências que estavam escondidas. Ele mostra se existe uma correlação. Será que quando uma variável sobe, a outra sobe também? Ou ela desce? Ou não tem nada a ver uma com a outra? O formato da nuvem de pontos dá a resposta. Então, o ponto crucial é que os nossos gráficos contam uma história bem legal sobre as árvores que a gente mediu. Mas e a floresta inteira, incluindo todas aquelas árvores que não foram medidas? Como é que a gente pode falar sobre elas? Para dar esse salto, da parte para o todo, a gente usa um conjunto de ferramentas muito poderosas chamado estatística inferencial. É a arte e a ciência de fazer suposições inteligentes sobre o desconhecido com base naquilo que a gente conhece. A lógica é bem simples. A gente mede com muito cuidado uma pequena amostra, que é um subconjunto representativo, para poder tirar conclusões sobre a população inteira, que é o nosso verdadeiro objeto de interesse. Essa ideia resume tudo, né? Pensa só, em pesquisas eleitorais, testes de qualidade numa fábrica, estudos médicos, é simplesmente impossível falar com todos os eleitores ou testar cada produto.
Por isso que a amostragem não é só uma conveniência, é uma necessidade. Às vezes, a história é ainda mais complexa. Não é sobre um fator só, mas sobre a combinação deles. Com experimentos fatoriais, a gente consegue descobrir a mágica das interações. Como um tipo de adubo junto com um tipo específico de solo pode criar um resultado explosivo, que nenhum dos dois conseguiria sozinho. É o famoso 1 mais 1 é igual a 3. Ufa! Então, vamos só recapitular a jornada incrível que o nosso simples número de 21,5 centímetros percorreu. Ele começou como um dado bruto, solitário. Depois, foi organizado numa tabela, foi analisado, visualizado num gráfico, e em cada uma dessas etapas, foi ganhando mais contexto, mais significado, até se transformar num insight poderoso, pronto para guiar uma decisão. É bom lembrar, todo dado tem uma história esperando para ser contada, seja numa planilha de trabalho ou nos aplicativos de saúde do celular. A pergunta que fica no ar é: que história os dados que estão aí, ao nosso redor, estão tentando contar?